Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida neste momento, então fique nesse vídeo até o final. É um prazer demais ter vocês aqui comigo. Deus abençoe a cada inscrito deste canal, cada pessoa que tem nos acompanhado, as nossas mensagens, os nossos vídeos. É um prazer. E você que não está inscrito ainda, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal. Nós hoje vamos falar acerca do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, que nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurados és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelara, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Glória a Deus. Olha que palavras maravilhosas, e que aqui nos traz algumas reflexões. E nós vamos pontuar algumas reflexões da palavra do Senhor neste momento. Aleluia. Nós vamos ver esse texto aqui, alguns pontos que me chamou a atenção nesse texto. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é quando Jesus pergunta: quem diz, pois, o povo ser o Filho do Homem? Isso aqui me chamou a atenção. Eu estava em uma igreja ontem, né? Ontem eu estava em uma igreja que estava inaugurando uma benção, culto abençoado. E antes de eu ir, eu procurei de Deus assim uma palavra para caso tivesse uma oportunidade, porque eu não era eu o pregador, estava ali só prestigiando a abertura daquele ministério, que eu estaria lendo. E esse texto é um texto base para aberturas de igreja, pois aqui fala do início da igreja. Aqui a primeira vez que Jesus fala a palavra igreja é nesse texto aqui. E eu fui vendo que há algumas reflexões a ser feitas aqui para os nossos dias, que cabe a nós hoje como servos do Senhor, que diz assim: quem diz, pois, ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta: o que o povo diz sobre mim? Ou quem que o povo acha que eu sou? Quem sou eu na visão das pessoas? Quem que as pessoas estão... As pessoas estão pensando que eu sou quem? Aí alguns dizem, eles estão pensando que o Senhor é João Batista, outros estão pensando que o Senhor é Jeremias, que é algum dos profetas. E aí cada um tinha uma visão de quem era Jesus. E o primeiro ponto da minha mensagem é esta aqui para você. Quem é Jesus para você? Para algumas pessoas era João Batista. Está aqui. Quem diz, pois, o Filho do Homem? Quem diz, pois, ser o Filho do Homem? Respondeu, uns diz João Batista. Alguns achavam que Jesus era João Batista. Outros diziam que Jesus era Elias. Outros ainda que Jesus era Jeremias. E outros que Jesus era alguns dos profetas. Cada um tinha uma visão de quem era Jesus. E ter a visão de quem é Jesus é muito importante para sabermos a importância que ele tem. Se as pessoas veem Jesus como um profeta, como João Batista, a importância de Jesus era a importância apenas de um profeta. Se uns veem Jesus como Elias, a importância era a importância que tinha Elias. Então, cada um, sabendo quem é Jesus para si, sabe a importância que Jesus tem. Agora eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Eu sei quem é Jesus para mim, eu sei quem é Jesus. Jesus chega para os discípulos e pergunta: e vocês? E vocês? Quem diz ser o filho do... E respondeu Simão Pedro, disse: mas ele vos continuou, mas continuou ele: quem diz que eu sou? Desculpa, mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, eles respondem: olha,
quando Jesus pergunta, o que estão dizendo? Quem diz ser o filho do homem? Eles responderam. Uns achavam ser profeta Elias, outros profeta João Batista, outros Jeremias. E Jesus pergunta, e vocês? Aí Pedro dá a resposta correta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente, saber quem é Jesus. Pedro respondeu quem era Jesus de maneira correta. Tu és Cristo, o Filho de Deus. Eu quero te falar uma coisa, isso aqui é importante saber, Jesus. Tu és o Cristo. Olha para você ver. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro respondeu corretamente. Jesus disse que foi o Espírito Santo quem revelou isso a ele. Foi Deus quem revelou isso a ele. Foi Deus quem revelou. Ele diz, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que estás no céu. Foi o próprio Deus, segundo Jesus, quem dá essa informação para o apóstolo Pedro. E aqui você vai entender a minha mensagem e por que eu estou trazendo esta mensagem. Veja bem, por que era importante Jesus saber o que o povo achava dele, quem era ele, e o que os apóstolos, aqueles que estavam seguindo, achavam. Era importante. Por quê? Como que nós vamos entender isso? Com a resposta de Pedro. Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus o parabeniza. Jesus diz, muito bem, Pedro, quem te revelou isso não foi carne. Quem te revelou isso não foi sangue. Quem te revelou isso foi o meu Pai. Revelou o quê? O que Pedro respondeu demais? Pedro respondeu uma coisa muito importante. Tu és o Cristo. E o que isso significa? A palavra Cristo significa ungido. Ou seja, aquele que é ungido para libertar Israel. Aquele que é ungido para libertar cativo. Cristo não é um nome como nós pensamos, um nome comum, não. A palavra Cristo significa ungido, significa separado, significa ungido. Aquele que foi ungido para fazer algo. Jesus foi ungido para salvar. Jesus foi ungido para libertar. Jesus foi ungido para dar ao homem uma nova oportunidade. E eu preciso saber quem é Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. As pessoas que Pedro ouviu não sabiam quem era Jesus. Pensavam que Jesus era um profeta. Um profeta tem importância? Sim, na época de Jesus, um profeta tinha importância, tinha sua importância com o seu ministério, mas não a mesma importância de ser um Cristo. De ser o Cristo, ou seja, de ser o ungido, de ser o escolhido para trazer libertação, para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para libertar o homem do pecado, para dar ao homem o direito de entrar nos céus de glória. E é isso que você precisa saber. Você precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Jesus é aquele que veio para te libertar ou é mais um? Eles colocaram Jesus como mais um. É o João Batista. João Batista nasceu no meio de profetas, era Elias nasceu no meio de profetas, muitos profetas, ou seja, era Jeremias, um dos profetas, ou seja, era mais um profeta. Jesus não é mais um, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, Jesus é aquele, é o único por quem o homem pode ser salvo. Fora dele não há salvação, fora de Cristo não há libertação, fora de Cristo não há como entrar no céu. Ele diz, eu sou a porta, aleluia. Temos que passar pela porta. Jesus diz, eu sou verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo diz que Jesus é aquele que é o mediador entre o homem e Deus. Só por meio do Cristo ungido que o homem vai entrar no céu. Então isso que você tem que saber, você que está vendo este vídeo, saber quem é Jesus na sua vida. Jesus é aquele que deve ser adorado. Jesus é aquele que deve ser exaltado. Jesus é aquele que deve ser honrado. Jesus é aquele a qual todos os dias eu devo levantar de manhã cedo e dizer muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não teria minha salvação. Jesus é aquele que deve ser amado. Jesus é aquele que deve ser respeitado. Jesus é aquele que deve ser estudado. Jesus é aquele por quem eu devo aprender a seguir a minha vida. Jesus é aquele por quem eu devo seguir os seus caminhos, os seus ensinamentos. Jesus, ele é o Cristo. E o Senhor diz o seguinte, respondeu Simão, Pedro, e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus os afirmou,
Bem-aventurada é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, Jesus. Que pedra é essa? E Jesus está edificando a igreja. A palavra que Pedro diz. Tem gente que diz por aí, alguns ensinos teológicos, principalmente do catolicismo, de que essa pedra que Jesus se referia nesse texto aqui era o apóstolo Pedro. E aí diz que o apóstolo Pedro, aquela base da igreja, em Pedro a igreja foi formada, foi fundada. Não, não. A igreja foi fundada na palavra que Pedro diz. Que palavra é essa? Tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido. Jesus diz muito bem, quem te revelara isso não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai. E sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação que ele te deu, eu edifico a minha igreja. É porque Pedro falou esta palavra que Jesus agora vai edificar sobre esta palavra, apenas porque Pedro falou? Não, é porque Jesus apenas diz o seguinte: eu estou edificando a minha igreja, eu estou edificando a minha igreja justamente nesta palavra aí, nisso aí, nesta revelação. Não a revelação que foi te dada, mas a revelação que eu já tenho. Você apenas agora está entendendo, ou recebeu também a revelação. E eu quero te dizer que é aí que minha igreja está edificada. Em que? Edificada em mim, que sou o Cristo, ou seja, que sou ungido. Então a igreja está edificada em quem? Em Jesus, no ungido de Deus, que veio ao mundo para salvar o homem, aleluia, para libertar o homem do pecado. Então é isso, amados, que nós precisamos saber quem é Jesus, a importância de Jesus. Sem Jesus não há salvação, fora de Jesus não existe salvação, fora de Jesus não existe religião, fora de Jesus não existe igreja, não é um discurso de homem, não é no conhecimento do homem, não é no poder do homem, na sabedoria do homem, mas é em Jesus Cristo que a igreja é edificada. Quem é Jesus para você? Eu volto a perguntar. Se você descobre quem é Jesus para você, você dará mais importância. Você entenderá a importância dele na sua vida. Você precisa entender a importância de Jesus na sua vida. Eu preciso entender a importância de Jesus na minha vida. Eu não posso vir para a igreja apenas para me divertir. Quando eu entendo quem é Jesus, como o apóstolo Pedro entendeu, revelado por Deus, e os demais não entenderam. Sabe por que os demais não estavam seguindo? Porque achavam que ele era um profeta, ele era uma pessoa qualquer. Não, Jesus. Quem é Jesus? Jesus é mais um. Jesus é um profeta no meio de muitos profetas. Porque no tempo de Elias tinha profeta, de Jeremias tinha profeta, não era só Jeremias. Então, Jesus é mais um entre a multidão. Não, ele não é mais um entre a multidão. Ele é o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. E a ele nós devemos honra, glória, louvor e adoração. Que Deus abençoe sua vida e que você possa aplicar esta palavra ao seu coração. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu comentário aqui. O que você achou desta mensagem? Nos ajude, deixe o seu like, porque tudo isso aí vai ajudar o nosso canal a crescer. Amém? Deus abençoe sua vida e muito obrigado.